Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A cada meditação, né? Cada meditação enche o coração da gente. Enche assim a gente assim de um amor muito grande, um desejo muito grande de cada vez mais corresponder a Deus no amor que Ele mesmo dá, né? É aquilo, né? Devolver aquilo que você recebe. Dá aquilo que você recebe, porque o amor que a gente dá, uma meditação que a gente faz aqui, você está dando aquilo que ele mesmo está te dando, que está te depositando. É essa correspondência, né? É você devolver ao Senhor, né? Isso é um ato de muita gratidão. Então, o que eu sinto assim, por esses ensinamentos, é uma gratidão muito grande para Deus, né? E também abriu muito meu entendimento naquilo que diz respeito à questão da culpa, né? Uma vez que você realmente se arrependeu profundamente de tudo, não tem que mais ficar remoendo as coisas, não tem que mais ficar trazendo coisas passadas, viver do pecado, ficar lembrando todo dia disso, sabe? Ao contrário, é vida nova, sabe? Jesus justificou a gente. A partir do momento que a gente realmente se arrependeu e a partir do momento que a gente busca viver na divina vontade. Porque estando dentro dessa verdade, da divina vontade, né? Então é uma certeza muito grande de que Jesus, ele é por mim, Jesus é por cada um de nós, entende? Ele se abaixou muito para chegar até nós. Então a gente tem que vencer qualquer medo, sabe? Qualquer medo de se aproximar dele, qualquer coisa que tiver na nossa cabeça que possa ser um bloqueio de não querer chegar perto dele, de não querer pegá-lo, de não querer ter ele com a gente, porque ele quer essa intimidade conosco, sabe? Esse envolvimento, esse estar junto. Ele deseja isso, essa união nossa, entende? Do mesmo modo que Jesus no humano, né? Ele foi 100% humano, não é? Nessa nossa humanidade também, eu entendo que nós também temos que chegar nesse 100% de Jesus, com os méritos dele mesmo, com a humanidade dele. Ele quer elevar nossa humanidade à humanidade dele, entende? É, a vida na divina vontade não significa você se anular e deixar de ser humano, porque isso seria algo, como que eu posso dizer, incompatível, não teria sentido, sabe? Ao contrário, o Senhor se fez humano, assumiu a condição humana para elevar a natureza humana divina, para juntar elas de novo, sabe? Então, se o humano fosse o problema, ele não teria vindo como homem. Eu entendo assim, que não teria vindo como homem, não teria nos feito assim. O problema não é esse, sabe? O problema do homem é o desligamento com o divino, porque o humano por si só, né, vivendo por si mesmo, da sua forma, com seus pensamentos, com seus ideais, enfim, é totalmente desprovido da graça. Não tem condição de caminhar, não tem assim sentido, não tem propósito nenhum. Agora, o humano em Deus, na natureza, na verdade que Deus criou, ele é um ser divino também, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que acordar para essa realidade de que o que a gente sente no nosso humano, o problema não está nisso, tá no problema de como a gente se comporta, porque quando entra a culpa,
Quando a gente começa a culpar, quando a gente cai na tentação do medo, da dúvida e desses monte de coisa, começa a duvidar do amor de Deus, então é esse desligamento que a gente faz de Deus, de não ver as coisas com o olhar divino, com o propósito divino a qual nós fomos criados. Agora, quando a gente contempla a humanidade de Jesus e a divindade, mas contempla a humanidade também, e ele nos mostra como ser humanos no divino, sabe? Como juntar as duas coisas. E não tem incompatibilidade, não tem, sabe? O pecado é que traz toda essa dificuldade, que o pecado, ele faz uma divisão muito grande. Então, divide o humano com o divino, aí o pecado entra, aí não tem como, porque o pecado é algo totalmente assim, inapropriado, é algo que, um obstáculo muito grande para essa fusão. Não pode existir. É uma rachadura muito grande que é provocada, né? A imagem que me vem na mente agora é isso. É um terreno se partindo, sabe? Os terrenos, eles se ligam. Eles não são diferentes. Eles se ligam. É só que abriu-se uma... Eu vejo uma imagem, assim, eu vejo a imagem de uma estrada. Era um caminho só, era o mesmo, era uma coisa só. Mas elas foram cortadas assim, ó, a terra se abriu e formou-se um abismo. Aí entra isso, essa separação, esse abismo. Quando se corta esse abismo, sabe? Quando você, humano, de um lado da estrada, olha o outro lado e fala: peraí, mas você já reparou que esse terreno se encaixa aquele outro de lá? Você reparou que pela a rachadura é que trouxe a separação. Mas apesar da separação, a pessoa vai vendo os cortes que foram feitos e percebe que existe um encaixe perfeito de um terreno no outro. Então a pessoa chega na conclusão de que antes parecia que era separado mesmo. Parecia que. Olha só o que me veio. Parecia que antes era separado mesmo. Era independente. Um terreno lá era independente um do outro. Aquele era o terreno X e esse aqui é o terreno Y. Totalmente diferente, desconexo, não tinha nada a ver um com o outro. Mas na verdade sempre foi o mesmo. Nasceram para ser junto. Só que a realidade do pecado cortou. Aí pelos cortes você percebe, quando a ficha cai, né? Você percebe, meu Deus, eu me encaixo perfeitamente do outro lado. Esse terreno se encaixa perfeitamente do outro lado. Pelos cortes você vê que parece um quebra-cabeça, que se você juntar de novo, eles vão se encaixar. É quando a gente acorda para a realidade de que a gente pertence a Deus. Entende? Então, e o interessante é que olha só o que me veio. Mesmo se juntar, esse lado do terreno é o humano, tá? O outro lado é o divino, vamos dizer assim. Vocês vão ser um só quando se juntar, mas você não, mas esse terreno aqui, ele é um território humano, entende? O solo aqui já foi arrumado de um jeito, ajustado de um jeito, tem uma realidade tal, já, entende? E o outro tem uma realidade tal, mas os dois têm conexão em si. Então, juntar os dois não vai mudar a realidade um do outro, daquilo que diz a natureza, daquilo que é a natureza de um terreno e do outro. Porque já eles. Aqui tem uma realidade, ele tem outra. Mas o fato de juntar vai ajudar um ao outro, porque vai ter passagem. Então, tanto eu posso caminhar para o outro terreno tranquilo, como o outro pode vir ao meu terreno. E por quê? Porque o que realmente era ruim foi tirado. A trava que era ruim foi tirada. E a trava que. O que era ruim não era aquilo do humano. Assim, aquilo que estava no terreno ali. O que era ruim mesmo era aquele abismo. Então, aquele abismo foi tirado. Acaba-se então o pecado, acaba-se então a culpa. Então, homem e Deus se reconcilia. Os dois terrenos formam um só. Entende? Aí o divino vem, né?
E é claro, né? Porque como surgiu o abismo, no outro lugar tinha luz, tinha o sol para iluminar minha terra. Então, o que que aconteceu? Claro que cresceram muita coisa ali que não era boa. Mas uma vez que ele chega até mim, que eu permito, que eu corto essa barreira da culpa, do medo, o meu amor, o meu desejo supera esse medo e ele chega até mim, ele pode livremente caminhar e ali aquilo que não for bom ele arranca. O joio que cresceu na minha terra, ele arranca com facilidade, porque rompeu o seu abismo, entende? Ou pode se entender assim também, que quando eu resolvi é, cortar esse abismo, né? Quando eu percebi esse abismo, né? Que eu queria me ligar de novo a ele, todo o joio, né? Eu fui jogando, deixando naquele abismo, para ficar sobre os meus pés, aquilo que antes ficava sobre a minha cabeça como a nuvem, fica sobre os meus pés, porque eu piso na cabeça desse mal, eu piso na cabeça da serpente. Então, quando se vence o pecado, a culpa, você pisa na cabeça da serpente. Então, você, naquele abismo ali, você joga tudo acúmulo, toda porcaria, toda tranqueira lá, acabou. E você por cima, passa por cima disso, pisa em cima disso, elimina isso e acaba-se o abismo. Então, você junta e amassa, esmaga aquele abismo todo lá e faz ele desaparecer, porque você se uniu, você voltou à ordem, a terra se uniu e se tornou uma só, céu e terra, não é? Então, essa coisa tem que morrer em nós, sabe? Esse medo, sabe? Que o amor, isso, nossa, isso tocou muito meu coração, que o amor supere o medo, sabe? Você tem aquele zelo, você tem aquela reverência, mas o seu amor tem que superar isso, porque senão você não tem, consegue chegar até Deus, sabe? Você não consegue chegar até Deus. E ele quer estar com você. Seu desejo de chegar a Ele é Ele mesmo que põe, entendeu? É, Jesus, ele é muito humilde, sabe? E o ato de humildade significa deixar-se ser amado dessa forma. Deixei te amar desse jeito que ele quer amar. Deixei chegar até você do jeito que ele quer chegar, conduzir da forma que está conduzindo. Não pôr obstáculos nele. Então, Jesus, esses estudos, tudo que estamos vivendo, é ele que está conduzindo dessa forma. Então, não temos que ver é, nada, não tem nada de errado, é perfeito, porque quando se aceita Deus como Ele é e como Ele se revela, e quando também como Ele conduz as coisas, as luzes que Ele dá, quem Ele conduz, quando a gente entende isso e respeita e ama o jeito dele de agir, tem essa humildade, essa abertura, é, você está permitindo, sabe, ele chegar até você. Você não está pondo bloqueio, obstáculos, abismos. Então é maravilhoso ser conduzido por Deus assim, é perfeito. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, ele explicou para mim que uma coisa tem que explicar. Essa questão da terra, do abismo que foi formado entre essas duas terras que se partiram. Na verdade, essa divisão a qual formou o abismo, ela não está ordenada, tipo, paralela uma à outra, na mesma direção. O homem não está na mesma direção de Deus. Por isso que ele precisa voltar para a ordem, porque ele não enxerga na mesma visão de Deus, que é do alto. Na verdade, quando formou esse abismo, essa outra terra foi se afundando. Então, esse abismo é o afundamento da terra, dessa parte da terra, que foi afundando, 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 afundando e distanciando muito da terra do qual ele pertence, da outra parte do que ele pertence. Então, formou-se um abismo gigante, que é o se abaixar, o abaixar a altura do qual a terra desceu, do qual essa terra desceu, uma altura muito alta. Então formou-se um abismo gigante. O homem ali ficou no meio do perdido, mergulhado, afundado no rio das paixões e de muitas coisas. Então qual que foi a primeira obra, né, o que Deus fez? Jesus vem como sendo aquele que traz uma ponte, né, forma uma ponte e se abaixa no grau que ele se abaixou para chegar até nós, para nos dar
uma direção, porque senão a gente não poderia subir, se acender por nós mesmos. Então, quem vai nos levar a ascender a essa verdade e chegar até o lugar que a gente realmente pertence, a se ajustar novamente, é Jesus. Então, Jesus é a ponte do qual ele nos leva. Só que aí tem vários processos, tem uns que sobe pouco, que contempla, mas não vai até o fim, vamos dizer assim, né? Fica mais nos pés ali. Tem uns que vai mais no meio, né? E bebe da graça, reconhece tudo, mas ainda assim, é, contempla muito, né? Ama muito, mas assim. E tem aqueles que vai até o final e vê a verdade, que vê Deus como ele ama, e descobre toda a verdade. Aí a pessoa, né, rompe aquele véu, porque como ela foi até o mais elevado, né, quis tudo, quer desconhecer toda vez tudo, vem para ela essa luz do entendimento. Aí ela vê esse desencaixe lá e o que provocou, né? Ela vê essas frisuras, né, na terra assim, essas aberturas e vê, nossa, uau, é um encaixe perfeito. Agora eu entendi o que aconteceu, eu entendi por que foi que rompeu. E então a pessoa tem esse desejo de voltar, entende? De reerguer de novo e falar assim, nossa, é aqui que eu pertenço de verdade, eu me encaixo com ele, né? Eu sou perfeita com ele. Então assim, eu fui criada para ele. Então, essa ponte, aí o Senhor me lembrou dessa ponte que Deus Pai revela para Santa Catarina de Sena sobre essa ponte, entende? Então, ele me lembrou disso, aí eu estou complementando aqui, porque na verdade esse abismo, aí a obra da misericórdia do Senhor foi justamente essa, de se colocar nesse abismo, né, para que a gente possa recorrer a Ele e não temer o abismo, não temer essa passagem de volta para Deus, não temer a cair no abismo, porque você tem uma ponte que te dá toda a segurança, que é Jesus, de você não cair. Então, se você olhar para Ele e se fixar nele, você não cai nesse abismo. Aí Jesus vai falando e não dá para parar o que ele explica. E todos que estão na ponte são parados por essa misericórdia. Então, aqueles que morrem, os pecadores, aqueles que no final da vida se arrependem, ou depois da morte tem aquele processo com ele, é aquelas pessoas que começam a entrar nessa ponte, que se agarra assim ao o que for ali naquela ponte. Então, todos que estão nessa ponte estão parados por essa misericórdia. Só não vai para a ponte os obstinados mesmo, que é aqueles que querem ficar no rio das paixões, que não quer se elevar, que quer ficar ali na terra, mesmo sabendo que é lama. São os obstinados, entende? Que tem consciência e diz não para essa ponte, que não quer passar por essa vida. E aqueles que caminham nessa ponte, tem os que vão, que querem aprofundar, mas elas vendo algo que elas não entendem, que desconhecem, elas travam ali, porque começa a desconfiar do caminho, vê algo estranho que não conhece, mas não tem a curiosidade de esperar para saber o que tem adiante do caminho, entendeu? A pessoa fica desconfiada. Então ela não aprofunda. Então ela paralisa e prefere, não, vou ficar por aqui mesmo e porque é mais seguro, eu sei por onde que eu passei. Esse caminho aqui tem essas verdades que eu já tenho comigo, já me dão segurança. Então eu não preciso avançar no conhecimento, no entendimento, porque eu já tenho uma segurança aqui. Então a pessoa não vai muito, não porque a ponte está lá aberta para a pessoa, mas a pessoa trava e paralisa, não quer aprofundar e começa a ver defeito naquilo que ela desconhece, não tem nem a curiosidade de conhecer mais. Então ela paralisa ali. Aí ela fica onde ela já tá é mais cômodo para ela, porque ela já aprendeu a caminhar. Aquela parte ali do caminho ela já viu. Então ela para e não tem mais aquela ânsia de ir além, ir até o fim, sabe? Não passar por beber mesmo dessa ponte que é Jesus, de tudo que ele tem para dar. E tem aqueles que com- vai indo. Mesmo que nas dificuldades que bate, né? Bate no. Sente que é algo muito grande para a pessoa. Meu Deus, esses seus caminhos são muito grandes, Senhor. O Senhor é imenso demais. O Senhor é gigante demais. Esse caminho parece que eu não vou dar conta de mergulhar profundamente, porque seus mistérios, Senhor, são demais, são elevados. Parece que eu não vou aguentar. Mas mesmo nessa dificuldade, a pessoa tem aquela. Aí ela se esvazia totalmente, toda a segurança, né, dela e continua sabendo que quem vai conduzir é Jesus. Então ela vai.
ela vai confiando que Jesus vai iluminar. Aí, pela iluminação, ela vai seguindo. Pelas iluminação, ele vai abrindo as portas, vai dando mais entendimento. E a pessoa vai só agradecendo e bendizendo. Mesmo não, às vezes, quando não entende, mas não fica questionando, tentando consertar ele. Ela crê que aquele é o caminho mesmo, que é o caminho, a verdade e a vida, e vai até o fim. Até o fim mesmo. Né? O grau elevadíssimo é só lá. Mas, assim, esse processo todo de chegar, né? Até ele, né, essa estrada é necessário passar, né? Cada um de nós temos essa estrada que nós temos que percorrer. E então Jesus ele vai abrindo os caminhos. Agora é o livre-arbítrio de cada um, de ir ou não, de questionar, de parar, de paralisar, de ficar na superfície. Isso é do livre-arbítrio de cada um. Então quem confia chega mais rápido, porque ela não começa lá dos pés, lá ela passa pela escada, pelos braços da confiança. Então, os braços estão mais próximos ao coração. Então, quem vem pela confiança é o meio mais rápido de chegar a Jesus. A confiança é o meio mais rápido de você alcançar. Você subir pelos braços dele. Você chega mais fácil ao coração de Jesus. Entendeu? E entra nesse mistério todo pela confiança. Né? Então, e para chegar na confiança requer essa humildade, né? Essa pequenez de ser um nada e mas de confiar totalmente em Deus, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. O nascimento de Jesus. Enquanto minha mãe estava fruindo da divindade e José das divinas doçuras e consolações celestes, vinha a luz. E nasci de modo admirável, deixando minha mãe, virgem puríssima e enriquecida de graça. Tendo saído do útero virginal antes que minha dileta mãe e José voltassem a si, adorei meu pai com genuflexão profunda. No chão agradeci e ofereci-me a ele inteiramente. Depois comecei a chorar. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou-se do sublime êxtase e, tendo recebido a bênção paterna, voltou a si e genuflexa adorou-me. José, seu esposo, fez o mesmo. A mente humana não é capaz de compreender tão grande alegria que experimentaram no coração e na alma, especialmente a alegria de minha querida mãe, que esperava com desejo tão grande meu nascimento no mundo. Quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela, e com que espírito, amor e cordialidade. E eu tudo recebi e ofereci a meu pai. Fitava-a com os olhos corporais, mas muito mais a amava com o coração e me comprazia nela. Fiat. Que lindo, né? A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo é um livro maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu indico mesmo a todo mundo porque é fora do nosso alcance. É como ele mesmo diz aqui nesse pedacinho, que está fora do nosso alcance, né, humano, da nossa inteligência, a nossa mente não consegue captar. E nesse livro, né, ele fala do interior dele. A gente não conhece o interior nem dos próprios filhos nossos, dos mais próximos nossos, né? Nós, do marido, ou da esposa, ou dos pais, nós não conhecemos o íntimo das pessoas. Esse final de semana que passou, um rapaz conhecido aqui do meu genro tirou a própria vida. E diz que ele falou assim, demonstrou, né, que ele ia fazer isso, mas as pessoas no corre-corre da vida, né, nas coisas mesmo do dia a dia, não deram atenção, não deram a devida atenção para o rapaz.
E o rapaz, sem, a família acha que é sem motivo, não tinha nenhum motivo. Ele estava bem, assim, tava, tem uma loja, tinha uma lojinha, casado, tinha uma filhinha. Ele não tinha motivo, mas só ele sabe o que estava lá dentro dele, né? A intimidade dele. Só ele sabe com o que inferno, né, ele estava vivendo dentro dele. Então a comparação foi muito tosca, horrorosa, mas é só para dizer assim que ninguém conhece a intimidade do outro. Nem a esposa conhecia a intimidade dele, porque foi um susto para todo mundo, né? Esse ato dele. Então, esse livro, ele dá, assim, essa abertura para que a gente veja o íntimo, como era Jesus por dentro, o que ele vivia dentro dele, como que era né, a vida dele, como que foi a vida humana dele, o interior dele. E aqui nesse pedaço ele conta do nascimento, né, que foi, só podia ser, né, vindo de um Deus, nós não poderíamos esperar nada menor do que isso, né? Ele nascer desta forma. Então, as pessoas que por acaso têm dúvida, eu, eu fico com muita dó, fico penalizada, porque não poderíamos esperar de um Deus que tudo criou, né? Teceu você, né? Sabe de todas as suas células, conhece todos os teus fios de cabelo, um Deus que sabe tudo que há no universo, tudo ele fez. As bactérias, os micróbios, né, invisíveis, ele sabe, ele conhece cada um. Até os mais, né, as coisas maiores que ele já criou, tudo ele conhece, tudo ele sabe, chama pelo nome. Então, como que ele poderia nascer de uma forma diferente dessa que foi incrível, incrível, maravilhosa, né? Ele, ele sair de dentro do útero de Maria sem macular, sem magoar, sem nada, sem nenhum sinal e vestígio, né? Ela num êxtase, e São José também, eles tinham muitos êxtases, né? Porque você imagina você ter Deus dentro de você, não dá para imaginar, né? É uma coisa assim inimaginável. Mas ela tinha, né? Ela tinha dentro dela o universo, o criador do universo, quer dizer, aquele eterno que era mais do que tudo. E olha que a gente pode ter também. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que eles viveram essa redenção. Por isso que, que ele passou por tudo que passou. Para nos dar essa oportunidade de tê-lo dentro de nós. E olha, outra coisa que me chamou a atenção foi como é que fala? A adoração, como que eles eram agradecidos a Deus. O próprio Jesus, ao nascer, a primeira coisa que fez foi adorar o Pai, agradecer o Pai. Olha que exemplo. Maria, quando ela voltou do êxtase, ouviu o chorinho dele, a voz dele, ela foi primeiro agradecer o Pai, receber a bênção do Pai, para depois se colocar genuflexa, ajoelhada diante dele Todo-Poderoso para adorá-lo, antes de tocar nele, antes de pôr a mão nele. Ela foi adorar. Imagino comigo aqui que foi pedir no íntimo da humildade dela a permissão para pegar ele daquela terra, daquele chão. É muito maravilhoso. É, coisas mesmo, são histórias assim que dão de 10 ou dão de 1000 em tudo quanto é filme que passa por aí e que as pessoas ficam, né, apegadas, vendo série atrás de série, série atrás de série. Se a pessoa entrasse nessa história, para viver essa história, para entender essa história, né, dessas místicas, igual a essa, da mística Cidade de Deus, né, do livro do céu, é muito mais, é muito melhor, é muito mais cativante, e é verdade, além do mais, né? Não é ficção, é verdade, é uma verdade eterna. Ai, vou parar por aqui, porque senão eu fico empolgada demais. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ajude a amar e compreender as verdades Em nome do eternas. Pai que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou.
Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sonho misterioso de José. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava neste admirável êxtase, José foi ainda surpreendido por um sonho. Sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando os divinos mistérios, e máxime aquele da encarnação. Pedira isto ainda ao meu pai, para renumerá-lo de todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe, e em consequência também do meu, e sobretudo as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da viagem, a pena ao ver-se de todos rejeitado e forçado a refugiar-se naquela vil cabana. Meu pai renumerou o santo homem, conferindo à sua alma uma nova graça e dons celestiais. Então, o ponto que eu mais achei assim, que eu mais achei grandioso, né, nesse estudo de hoje, foi os sonhos, né, de José, os sonhos misteriosos de José, né, porque Nossa Senhora e São José não encontraram lugar, né, não encontraram um local para se instalar, estavam já lá na gruta, na caverna, né, naquele presépio lá para Jesus nascer, né, e ao mesmo tempo que Nossa Senhora estava em êxtase, São José teve esse sonho misterioso, né, ele entendeu, né, a, a, a vinda do Verbo, né, à Terra. E assim, uma coisa que mais me chamou a atenção foi que Jesus, ele pediu ao Pai graças, né, para ser derramado graças sobre Nossa Senhora, né? Mas ele também pediu para São José, né? Ele pediu para que São José fosse renumerado, né? Com dons espirituais, mas também com material ali, pela fadiga que ele tinha passado, pelo cansaço de ter batido em tantas portas e não ter encontrado, né? Pelo, pelo, pela dúvida, né, que ele teve quando a Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo, né, a fadiga, a angústia que São José sentiu por estar com aquela dúvida, né? Então, o que mais me chamou a atenção no estudo de hoje é que que Jesus, ele coloca nesse trecho São José com a mesma importância de Nossa Senhora, né? São José não foi São José
quem gerou Jesus, mas para Jesus, São José tinha a mesma importância, né? São José era o pai de Nossa Senhora, ou era o pai de Jesus terreno. Jesus precisava nascer, né? E precisava de um pai, de uma mãe, né? Primeiro veio o anjo que anunciou a Nossa Senhora, né? Que ele iria nascer, e Nossa Senhora aceita, né? Ali, responde, dá o fiat dela para Deus, e aí o Verbo se cria nela, e Nossa Senhora era prometida a São José, mas Nossa Senhora ela não se preocupou com o que São José iria pensar, né? Com o que José iria pensar ali. Ela simplesmente ela vai e fala para ele, né? Ele tem aquela angústia, ele sente aquela angústia muito grande por aquilo que ele não estava entendendo, né? Mas aí o anjo vem e fala para ele no sonho, né, que o que Maria estava a conceber era do Espírito Santo, era obra do Espírito Santo. E aí depois, quando Nossa Senhora está para trazer Jesus, né, para Jesus nascer, Nossa Senhora estava em êxtase para Jesus nascer. E no outro lugar, né, na caverna, em outra parte, São José não estava em êxtase, mas estava tendo esse sonho, né? Esse sonho misterioso de Deus, para que fosse revelado, para que ele pudesse entender, né? Ali, e ele aceitasse também dar o fiat dele. Então, assim, e Jesus, ele pede ao Pai pelos dois, né? Ele não pede só para que seja derramado graça sobre Nossa Senhora, né? Mas ele pede também por São José, né? Ele pede ao Pai pelas fadigas que São José sentiu de ter caminhado tanto, né? De estar ali, de ter batido em tantas portas, pela angústia que José sentiu, né? É, a não ter, né? A não ter entendido logo, né? Que foi o anjo veio para ele no sonho, para que ele pudesse entender, né? E aí Jesus pede para que ele seja renumerado, né? Pede a graça ao Pai, né? Então, assim, é uma coisa que, nossa, é incrível, porque Jesus, ele cuida de tudo, né? A divina vontade pensa em tudo, né? Pensa em tudo. Então, não pensou só em Nossa Senhora, né? Mas pensou em São José e pediu ao Pai, né? Dons espirituais para que José pudesse entender, né? Pudesse aceitar e entender, que nem a gente, né? Na divina vontade, a gente dá o nosso fiat e Jesus vai nos dando as ferramentas, né? Vamos dizer assim, vai nos dando as luzes, né? Para que a gente entenda cada coisa que nos acontece. Então, assim, o José, ele foi um papel importante, igual ao papel de Nossa Senhora, né? Igual ao papel de Nossa Senhora. Nossa Senhora é muito importante, né? E São José também, e José também é importante, porque Jesus não podia nascer só de uma mãe, né? Ele tinha que Jesus, Maria e José foi a primeira família, né? A primeira família assim, na divina vontade, né? Porque Nossa Senhora foi a primeira que viveu a divina vontade, né? Então, foi a primeira família, assim, né, que precisou vir para que as famílias que viessem depois tivessem essa referência, né? De pai, mãe, né? E filho, né? Esse núcleo, né? Assim, esse entendimento de família, né? Então, uma mulher, ela não gera um filho sozinha, né? Ela precisa do cooperador, né? Do homem ali. Mas Nossa Senhora, ela gerou Jesus do Espírito Santo, mas ela precisou de José. Jesus precisava do pai adotivo, então ele pede
essa remuneração ao Pai. Ele pede para que seja derramado dons espirituais, né? Não só os meios materiais, né? Mas os dons espirituais, o entendimento, né? Ele precisava entender a concepção do verbo para que ele pudesse também entender os sonhos seguintes, né? A orientação seguinte que Deus ia dar, né? Como quando eles fugiram para o Egito, né? José também foi avisado dessa maneira, em sonho. Então eu vejo assim que a conexão direta de Deus com José era através dos sonhos, né? Era esses sonhos misteriosos de Deus. E que ele acordava, quando ele acordava dos sonhos, ele entendia, né? Então, assim, nossa, saber disso, né? Entender isso, né? Entender que José, ele foi também uma peça fundamental, né? Que até uma peça fundamental também na divina vontade, né? Que José é essa peça fundamental, é o pai, né? O Filho e o Espírito Santo. Então, em Maria, Jesus e José se representam as três pessoas da Santíssima Trindade também na Terra. Então, assim, foi a parte mais assim que me chamou a atenção, sabe? Foi Em essa nome do parte. Pai que me Amém, criou, em nome do filhos. Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Encontrando-me, esposa caríssima, estendi-me na terra humilhado, aniquilado, de todos abandonado e privado de socorro humano. Senti grande aflição. Chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nessa idade. Tudo isso ofereci ao Pai com lágrimas, em satisfação dos pecados de todo o gênero humano, e em particular de todas as delicadezas com as quais meus irmãos tratam o próprio corpo, não podendo suportar incomodidade alguma ou penúria não só do necessário, mas ainda do supérfluo. Adorado Pai eterno, depois que saí do útero virginal, ofereci-lhe as adorações que lhes são tão gratas, também por parte de meus irmãos, especialmente dos recém-nascidos, incapazes de adorá-lo por estarem privados do uso da razão. Agradeci-lhe da parte de todos, visto que nesta idade não são capazes de fazê-lo. Meu pai aceitou tudo com agrado, por parte de todos foi adorado, recebeu agradecimento, foi honrado de tal sorte que, se eles morressem antes de chegar ao uso da razão, ou mesmo no primeiro instante de nascidos, ou tendo atingido a idade em que podem amar, louvar, adorar, agradecer a Deus e não o fazem por negligência ou malícia, não obstante, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fiz por eles, sem excetuar sequer um só. E aquela glória que eu lhe prestei no primeiro instante de meu nascimento por todos, embora posteriormente se rebelem contra ele, não poderia mais ser-lhe roubada. Jesus explica esse trecho aqui, essa glória que ele faz, que ele ofereceu em nome de todos. Ele explica que no livro do céu, o filho da divina vontade, a pessoa que vive na divina vontade, que deixa a divina vontade governar a sua, faz exatamente isso que ele fez. É igualzinho, Jesus falou ele fala no trecho do livro do céu, no volume 36, até disso mesmo, dos recém-nascidos. O que acontece? Ele, ele agradeceu o Pai, amou o Pai, adorou o Pai, em nome de todos os recém-nascidos. Como que ele fez isso? Na divina vontade. Ele fez na divina vontade. E hoje, o dom da divina vontade está disponível. Então, a criatura que vive na divina vontade faz isso com Jesus. Faz isso que ele fez. Ele fala no volume 36, 12 de abril de 1938. Minha filha bendita de minha vontade, quantas maravilhas sabe fazer meu querer na criatura. Desde que ele deu o primeiro posto, ele deu toda a liberdade de fazê-lo agir. Então, se você entrega a sua vontade para Deus,
se você se funde completamente em Jesus e vive a vida dele. Não tem mais vontade, a sua vontade está fundida na dele. Como que Jesus faz essa fusão? Como que essa fusão? É pelo amor. Hoje ele explicou num trecho do livro do céu. Essa fusão é no fogo do amor que é fundida a alma na alma dele. Mas se ele vê na alma alguma coisa que não seja amor por ele, não acontece a fusão. É como a água querer se misturar com o óleo. Não mistura. Ele é a água. A nossa alma tem que ser toda água também, para poder juntar e virar uma água só. Se a sua alma tem alguma coisa diferente de água, se tiver água e óleo, quando fundir com Jesus não vai misturar, vai ficar o óleo. O que seria esse óleo? Amor por outras coisas, paixões, né? Culpa, medo, o que não for amor a Deus é óleo. O que for amor é água. Se você se transformou todo em água e ele é água, vai unir, vai fundir, não sabe mais quem é quem. Fundiu. Aí se ele olha para a sua alma e vê só afeto por ele, desejo por ele, vontade dele, tudo dele, você se funde com ele. Ele não vê mais nada estranho em você. Tudo é para ele. Você faz tudo para ele. Você ama ele. Tudo que você faz é por amor a ele. Aí ele vai fundir. Com o fogo do amor, ele funde a sua alma com a dele. Você e ele viram um só. E aí a vontade divina é a vontade dele que está reinando. Então, quando você se propõe uma alma que está fundida nele, desde que lhe deu o posto, né? Que a vontade, o querer divino faz? Ele toma a vontade, a palavra, o ato que a criatura quer fazer, o unifica consigo, investe-o com sua virtude criadora, pronuncia seu fiat e dele forma tantas vidas, por quantas criaturas existem. Você se propõe falar assim, por exemplo, aí ele dá o exemplo aqui, ó. Olha, Luísa, ou você, Michele, você estava pedindo em minha vontade o batismo para todos os recém-nascidos que sairão à luz do dia, e, portanto, sua vida reinante neles. Então, se eu peço na divina vontade, eu falo assim, Jesus, eu desejo que hoje todas as crianças que vão nascer hoje, que vão sair à luz hoje, que vão ser, né, que vão nascer, que elas sejam batizadas. Eu entro em sua vontade divina, eu quero batizar todas as crianças. O que Jesus vai fazer? O que a divina vontade vai fazer? Vai tomar a sua vontade, a sua palavra, o seu ato. Vai unificar com a vontade divina, vai pronunciar fiat, vai criar tantas vidas divinas para quantos bebês nascerem hoje. Ou você pode falar, eu quero o bebê do passado, presente e futuro. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer igual Jesus. E ele que vai te inspirando, porque você está fundida nele. É você e ele juntos. O que ele deseja, você deseja. Por isso que ele fala, eu não posso encontrar nenhum desejo diferente do meu para poder te dar o comando e pronunciar meu fiat. Por quê? Porque se você desejar algo de ruim, algo de mal, ele vai falar fiat. Quando a fusão acontece quando ele não encontra nada de estranho. Aí ele fala, aí quando ela pediu isso, ele falou, a minha vontade não hesitou um instante. Imediatamente pronunciou seu fiat e formou tantas vidas de si, tantas vidas divinas, tantas vidas da divina vontade, por quantos recém-nascidos saíam à luz. Então, se saiu à luz hoje 50 mil recém-nascidos, 50 mil vidas divinas foram formadas. Por quantos recém-nascidos saíam à luz, batizando-os como tu querias, como você desejou. Primeiro com a sua luz e depois dando a cada uma sua vida, a vida do Fiat. E se estes recém-nascidos, por incorrespondência, igualzinho ele falou lá, não, ou por falta de conhecimento, não chegaram a possuir essa nossa vida, mas para nós essa vida fica. O ato fica, a vida divina que foi criada no Fiat, ela fica. E fica fazendo o quê? Adorando, glorificando, amando a Deus no lugar dessa criatura. E essa vida que ele criou, que eu e ele criamos juntos, eu com a minha vontade fundida na dele, ela não fica desvinculada nem de mim, que quis, com a minha vontade humana, desejar essa vida, formar essa vida,
nem do bebezinho. Então é como se fosse uma vida divina, é uma vida divina que está vinculada comigo, que quis que a divina vontade viesse pronunciar o feat, e com o bebê. Aí ele fala aqui, e temos tantas vidas que nos glorificam, nos abençoam e nos amam, como amamos em nós mesmos. Essa vida vai amar a Deus como ele quer ser amado, vai dar Deus a Deus. É uma vida que sai dele, da divina vontade. E aí ele falou lá na vida íntima, se eles não... Ó, o que ele fala aqui? A mesma coisa que ele fala aqui, ó. Meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fiz. Ó, se eles, por negligência ou malícia, não quiser adorar, agradecer a Deus, amar, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fiz por ele, sem excetuar um só. Ele falou aqui nesse livro para a mística, para a autora, né, da vida íntima, a mesma coisa. Ele estava descrevendo o que ele faz na vontade divina, só que ele não explicou para ela do jeito que ele explicou para a Luísa, porque ele ainda não estava abrindo esse conhecimento da divina vontade. Mas ele fala assim, esse ato não fica perdido, meu Pai continua sendo glorificado. Por quê? Por causa do ato do fiat na divina vontade ser eterno. Então, essa vida divina que foi criada, o Filho da divina vontade, junto na divina vontade, criou essa vida que fica eternamente glorificando a Deus. Mas não é uma vida desvinculada. Aí ele fala aqui, tampouco põe de lado os recém-nascidos. Não, aqui ele fala aqui, ó. Estas nossas vidas divinas são nossa maior glória. Né? As vidas divinas que são criadas nos atos da divina vontade é a maior glória de Deus. Estas nossas vidas são nossa maior glória, mas não colocam de lado aquele que deu a ocasião a nosso fiat de formar essas vidas. Ele não me coloca de lado nessa vida divina que foi formada, porque eu, com a minha vontade humana, desejei formar essa vida. Então, ele vincula essa vida a mim. Mas bem o tem escondido nela. Ele esconde a minha vida nessa vida divina que foi formada, para fazê-lo amar como elas amam e fazê-lo fazer o que elas fazem. Ele me vincula, me coloca lá, junto com essa vida divina do Fiat que foi criado. Tampouco põe de lado os recém-nascidos, mas sim são todos os olhos sobre eles, os vigia, os defende para poder reinar em suas almas. E ele fica, o recém-nascido também vinculado com essa vida divina que foi criada. Ele vigia esse recém-nascido, defende para poder reinar em sua alma. Vai o tempo todo que essa criança, a vida dela inteira, Deus vai estar vigiando essa criança. Todas as crianças que eu desejei fazer isso. Filha minha, quem pode te dizer quanto amamos a esta criatura que vive em nosso querer? Porque a gente cria essas vidas divinas, esses atos divinos com Deus. Então, quantas coisas eu posso fazer? Eu posso falar, Jesus, eu desejo que hoje todas as almas que estão em agonia, recebam a sua bênção, o seu sangue e elas sejam salvas. Que elas recebam a graça da contrição perfeita. E eu desejo reparar todos os pecados. Eu tenho até nas 24 horas da paixão. Eu desejo levar o teu sangue junto com a minha mãe. Eu chamo minha mãe, meu anjo da guarda, para levar o teu sangue a todos os agonizantes. E ele fala Fiat para esse ato. A gente deseja o que ele deseja, almas e amor. Ele vai falar sempre Fiat quando a gente deseja salvar almas. O meu desejo é o dele. Nós a amamos tanto que lhe damos nosso querer em seu poder, a fim de que ela faça o que quiser. Se quer formar nossas vidas, a fazemos fazer. Se a gente quer formar quantas vidas, quantas quiser, eu quero formar 1 milhão de vidas por cada bebê que nascer. Se quer encher céu e terra com nosso amor, lhe damos a liberdade de fazê-lo. Tanto que nos faz dizer para todos que nos amam, eu quero amar Jesus, eu quero entrar em cada coração de cada criatura e te amar. Por cada batida de cada coração, eu quero te oferecer 1 milhão de eu te amo. Ele me deixa fazer isso e ele aceitou, está formado. Nunca mais vai se perder. Ainda no passarinho que pia, eu quero que todos os passarinhos, o cantar dos passarinhos seja 1 milhão de eu te amo. Que eu ofereço em nome de toda a humanidade. Ele recebe em nome de toda a humanidade. Que gorjeia e canta ouvindo eu te amo, de quem vive nosso querer. Se no ímpeto de seu amor quer nos amar demais,
entra em nosso ato criante e se deleita criando um novo sol, céu. Eu desejo criar um novo sol para o Senhor de amor. Ele me deixa fazer o que eu quiser, às vezes no excesso de amor. Eu falo, eu te amo tanto que eu queria criar um novo sol, um novo céu, uma nova terra, um outro planeta, só de gente que te ama. Não sei o que o amor faz, né? Vai ficar delirando, falando um monte de coisa, e ele vai aceitar tudo. Céus e estrelas que nos dizem sem cessar jamais, vos amamos, vos amamos. Às vezes eu quero criar um sol que fica te falando que te amo, que te amo, que te amo, em nome de todos. E faz a parte narradora para narrar a nossa glória. Em nossa vontade, a vista é longa e ela é toda atenção. Toda olhos para ver o que queremos e como pode nos amar demais. Viver na divina vontade é amar a Deus até a loucura. É dar esse amor para Ele, esse amor infinito dele para Ele de volta. O que eu não consigo fazer na minha capacidade, eu entrego para Deus. Eu não sou capaz de amar, de falar para Deus, por exemplo, 1 milhão de vezes que eu te amo. Eu não consigo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não vou conseguir, eu vou passar o resto da vida e não vou falar. Mas eu falo, Jesus, eu quero que cada batida do meu coração seja 1 milhão de atos de eu te amo. Cada vez que eu respirar, eu quero te oferecer 1 milhão de eu te amo. Ele aceita, com a minha vontade de fazer. Porque ele vai falar, Fiat, vai criar esse 1 milhão de eu te amo. Ele cria, ele pode fazer. A minha vontade humana, sem a dele, é estéreo. Mas com a dele junto, posso fazer. Nossa, quanto amor eu posso oferecer para Deus. Só porque de manhã eu falei assim, cada vez que meu coração palpitar, eu te amo 1 milhão de vezes. Em nome de todos. Então eu vou te oferecer 1 milhão de te amo por cada coração, por cada palpitar de cada coração que existe na terra hoje. Ele aceita tudo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo em nome de toda a humanidade. Amém, Fiat.